Você sabia que mais de 1 milhão de brasileiros morrem todos os anos? E boa parte dessas mortes acontece entre pessoas idosas que exibiram sinais claros de que algo estava errado, mas ninguém percebeu? Você conseguiria reconhecer se sua mãe, seu pai ou um ente querido está vivendo o último ano de vida? Neste vídeo, vamos revelar 5 sinais sutis e dolorosamente ignorados que podem indicar que uma pessoa idosa está se aproximando do fim. Atenção! Não se trata de alarmismo, mas sim de prevenção, acolhimento e amor. Muitas vezes, identificar esses sinais a tempo pode significar oferecer conforto, dignidade e até prolongar os dias de quem amamos. Então, se você cuida de um idoso, tem pais ou avós em casa, ou simplesmente quer entender mais sobre esse momento tão delicado da vida, fique até o final deste vídeo. E aproveite agora para curtir, se inscrever e compartilhar com quem precisa ouvir isso. Sua atitude pode literalmente mudar, ou salvar, uma vida. 1. Mudanças drásticas no apetite e perda de peso sem explicação. Um dos primeiros e mais dolorosos sinais de que o corpo está se aproximando de seus limites é a mudança no apetite. A pessoa idosa simplesmente para de sentir fome ou se recusa a comer. Mesmo seus pratos favoritos parecem perder o sabor ou o interesse. Isso não acontece por teimosia ou birra. É biológico. Conforme o corpo envelhece e começa a se preparar para o fim, ele reduz a atividade metabólica, diminui a produção de enzimas digestivas e altera o eixo hormonal que controla a fome. É como se o organismo estivesse dizendo: agora, preciso de menos energia, preciso descansar. Essa falta de apetite leva à perda rápida e visível de peso, muitas vezes em questão de semanas. E junto com o peso, o corpo perde músculos, força e imunidade. Isso aumenta drasticamente o risco de infecções, quedas e hospitalizações. O que fazer? Não force a alimentação. Ofereça pequenas porções, mais frequentes e ricas em nutrientes. Prefira alimentos mais calóricos e fáceis de mastigar ou engolir, como sopas, purês, iogurtes e vitaminas. Avalie com um geriatra se é o momento de incluir suplementos nutricionais. Atenção! Se uma pessoa idosa perdeu mais de 5% do peso corporal em menos de 3 meses, sem motivo aparente, isso deve ser investigado imediatamente. 2. Fadiga extrema e sono prolongado durante o dia. Você já percebeu um idoso que passa o dia inteiro sonolento, dorme em horários incomuns, ou diz estar cansado o tempo todo, mesmo após dormir bem à noite? Essa fadiga constante não é apenas idade. Pode ser um sinal de que o corpo está em um processo profundo de desaceleração. Quando o organismo começa a falhar, ele passa a preservar energia para manter apenas as funções mais vitais, como o batimento cardíaco e a respiração. Isso resulta em um estado de exaustão, mesmo sem esforço físico. Além disso, doenças crônicas como insuficiência cardíaca, renal ou pulmonar, que são comuns em idosos, contribuem ainda mais para essa fadiga. O coração bombeia com menos força, os pulmões absorvem menos oxigênio e os músculos se tornam mais frágeis. Outro fator é a queda na produção de hormônios como a dopamina e serotonina, o que leva à sensação de desânimo e cansaço físico e mental. O que observar? Sono excessivo durante o dia, mesmo após uma noite completa de descanso. Dificuldade para realizar tarefas simples como tomar banho ou caminhar curtas distâncias. Falta de energia para falar, interagir ou até manter os olhos abertos por muito tempo. Como agir? Evite forçar atividades. Ofereça estímulos leves como músicas suaves ou conversas tranquilas. Garanta que o ambiente seja confortável, iluminado e com circulação de ar. Converse com o médico sobre a possibilidade de ajustar medicações ou avaliar doenças associadas à fadiga. 3. Isolamento social e desinteresse por atividades que antes gostava. Você se lembra de quando essa pessoa sorria ao ver os netos, adorava conversar ou ouvir música? E agora, ela prefere ficar em silêncio,
Se isola no quarto, evita visitas e parece indiferente às coisas que antes a faziam feliz? Esse comportamento é muito mais do que tristeza. Pode ser um sinal profundo de que a mente e o coração estão se preparando para o adeus. Nos últimos meses ou anos de vida, é comum que pessoas idosas apresentem uma retirada emocional gradual. Isso pode vir da sensação interna de que algo está errado, ou de um cansaço psicológico acumulado após anos lidando com dores, limitações físicas e perdas. Além disso, quadros de depressão em idosos são extremamente comuns e muitas vezes negligenciados. O desinteresse social pode ser resultado de desequilíbrios químicos no cérebro, doenças neurológicas como Alzheimer, ou até do simples sentimento de que não querem dar trabalho. Sinais de alerta: afastamento repentino da família ou amigos, recusa em participar de eventos, mesmo os mais íntimos como almoços em família, falta de reação emocional diante de notícias, conversas ou acontecimentos importantes. Como agir? Nunca force a interação, mas também não abandone a presença afetiva. Ficar junto em silêncio já é uma forma poderosa de amor. Use fotos antigas, músicas favoritas ou objetos que tragam boas memórias para estimular conexões emocionais. Fale com um geriatra ou psicólogo para avaliar sinais de depressão ou início de deterioração cognitiva. 4. Quedas frequentes e dificuldade para andar ou se equilibrar. Você sabia que quedas são uma das principais causas de morte entre pessoas idosas? E o mais assustador é que muitas dessas quedas poderiam ser evitadas se reconhecêssemos os sinais que o corpo dá. Quando um idoso começa a ter desequilíbrio ao caminhar, tropeços frequentes, passos arrastados ou necessidade constante de apoio para andar, o corpo está sinalizando que está perdendo força muscular, coordenação e percepção espacial. Essas alterações podem ser causadas por enfraquecimento neuromuscular, doenças degenerativas como Parkinson, AVC silenciosos ou até efeitos colaterais de medicamentos. Mas, em muitos casos, é um indicativo claro de que o corpo está deixando de responder com vigor, uma evidência de fragilidade avançada, especialmente quando associada à perda de peso e apatia. O que observar? Quedas recorrentes sem causa aparente. Hesitação ao levantar da cama ou da cadeira. Uso cada vez mais frequente de móveis ou paredes como apoio. Como agir? Adapte o ambiente. Remova tapetes. Coloque barras de apoio no banheiro e evite desníveis no chão. Converse com o médico sobre uma avaliação da marcha e do equilíbrio, além de revisar os medicamentos. Incentive exercícios leves com orientação profissional, como fisioterapia ou caminhada assistida, se ainda for possível. 5. Mudanças cognitivas, confusão, desorientação e lapsos de memória mais intensos. Você já ouviu seu ente querido perguntar várias vezes no mesmo dia que dia é hoje? Ou quem é aquela pessoa sentada à mesa? Quando a mente começa a falhar, o impacto é profundo e pode ser um dos sinais mais dolorosos de que a vida está se aproximando do fim. As mudanças cognitivas súbitas ou progressivas, como esquecimentos frequentes, confusão sobre tempo e espaço, dificuldade para reconhecer familiares ou se expressar com clareza, indicam que o cérebro está sofrendo com a redução de oxigenação, circulação e sinapses neurais. Embora doenças como Alzheimer e outras demências sejam causas conhecidas, essas alterações cognitivas também ocorrem no que chamamos de fase terminal da vida, quando o corpo todo, inclusive o cérebro, começa a desligar de maneira progressiva. O que observar? Falas desconexas, perguntas repetidas ou dificuldade de entender instruções simples, desorientação mesmo em ambientes familiares, períodos de lucidez intercalados com confusão ou agitação. Como agir? Evite corrigir ou confrontar. Responda com paciência, amor e empatia. Use frases simples, curtas, e mantenha o ambiente calmo, com objetos conhecidos. Um geriatra ou neurologista pode avaliar se há algo reversível
como infecções ou efeitos colaterais de remédios, ou se é parte do processo de declínio natural. Atenção! Muitas famílias só percebem a gravidade dessas alterações quando já é tarde. Se a perda cognitiva avança rapidamente em poucos meses, procure ajuda médica imediatamente. Essa pode ser a última janela de cuidado digno e consciente. O tempo é o bem mais precioso que temos. Chegar ao fim da vida é uma experiência que todos enfrentaremos, mas a forma como vivemos esses últimos momentos pode mudar tudo. Se você identificou um ou mais desses sinais em alguém que ama, não entre em pânico. Entre em ação. Mais do que tentar evitar a morte, o nosso dever é garantir vida com dignidade, conforto e amor até o último segundo. Dicas práticas para agir agora. Marque uma consulta com um geriatra para uma avaliação completa. Prepare o ambiente para mais conforto e segurança. Envolva a família e converse com amor e clareza. Procure orientação sobre cuidados paliativos quando necessário. Esteja presente mais do que nunca. A morte não precisa ser um tabu. Ela pode ser vivida com humanidade, conexão e paz. Comente abaixo. Você já vivenciou algo parecido com um familiar? Seu relato pode ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo momento. E lembre-se de curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com quem precisa ouvir isso. Porque cuidar de quem amamos é o maior gesto de amor que existe.